movimentos do corpo estão ligados às nossas emoções, à memória e ao nosso desempenho na aprendizagem. Tudo isso pode ser estudado e avaliado para identificar pontos positivos e necessidades de evolução do corpo e do cérebro. Atividades escolares, exercícios físicos e movimentos simples do nosso dia a dia. Esses elementos fazem parte do campo de estudo da motricidade, mas o conceito não se limita apenas a esses fatores. No programa de hoje, para entender mais sobre esse assunto, a gente recebe o presidente da Sociedade Brasileira de Motricidade Humana, Francisco Rosa Neto. Seja bem-vindo à TV Caatinga. Bom dia, agradeço aqui o convite e espero aí atender às expectativas do programa. Primeiro, o que é motricidade e quais os principais fatores, que são estudados nessa área? Então, nós, ao longo do tempo, até decorrente da própria formação, eu tive a oportunidade de ministrar aulas em diferentes cursos. Até antes de entrar no mundo acadêmico, na própria formação, eu acabei ficando fora durante 5 anos, no mestrado, doutorado, então tive a oportunidade de conviver com o curso de medicina, e aí dentro do curso de medicina também tem as facetas da neuropediatria, da psiquiatria e da pediatria, que trabalha exclusivamente com crianças, e foi o meu público-alvo. E depois, ao retornar para o Brasil, eu acabei vivenciando com outros cursos. Curso de psicologia, dando aula, curso de fonoaudiologia, cursos de pedagogia, e cada curso com sua formação, uma abordagem diferente da motricidade, porque na minha formação, o elemento chave era a área motora. E eu, passando por esses diferentes cursos, educação física, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, pedagogia, e mais tarde com o curso de medicina, eu fui construindo essas facetas da área motora. E uns davam uma abordagem mais psicológica, outro mais patológica, outro mais biomecânica, outro mais social, outro mais epistemológica, enfim. Essas facetas fizeram com que eu construísse também um texto de terminologia e também para mim mesmo, a própria formação, fazer esses ajustes. Então, a área motora, a motricidade, é uma terminologia ampla que engloba essas outras facetas: aprendizagem motora, desenvolvimento motor, habilidades motoras, tarefa motora, competência motora, enfim. E no caso das crianças, qual é o papel da motricidade, principalmente no desenvolvimento e na educação infantil? Então, também baseado nisso, que a gente pode trabalhar de diferentes formas. Na prevenção, através de um programa de educação motora para um determinado público. Por exemplo, hoje nos programas curriculares, eles são bem diferentes dos programas que existiam há 20 anos atrás. Por exemplo, educação infantil não existia antes. Hoje as prefeituras elas massificam e massificaram os programas de educação infantil. E quem atua hoje na educação infantil não é aquele profissional cuidador. Hoje também é um profissional mais especializado. Há 20 anos atrás, quem atuava na educação infantil eram pessoas que não tinham conhecimento do desenvolvimento da criança e eram apenas cuidadores, quebra-galho. E isso ajudou com o tempo, mostrou que realmente tem que ter profissionais mais qualificados, porque o desenvolvimento ele é bastante complexo e a área motora ela é crucial porque é uma manifestação do comportamento da criança. Então, se de 0 a 2 tem lá profissionais que sabem identificar um atraso,
profissionais que acompanham o desenvolvimento da criança ajuda na prevenção, no encaminhamento de um problema futuro, tal. Isso ocorre na educação infantil também, onde a criança usa o ambiente como um laboratório de experimento, tal. Então a professora fala, manda lá um recadinho, seu filho mordeu o coleguinha, tal, e aí a mãe se desespera, né? E quando isso se torna tão repetitivo, seu filho não fala nada ainda, seu filho não deixou as fraldas, enquanto os coleguinhas já deixaram as fraldas, ele ainda não tem controle de esfíncter, ele não identificou as cores primárias. Então são sinais de alerta que os pais recebem de uma certa forma na escola, que ajudam um maior esclarecimento do desenvolvimento. Já que tocou nesse assunto dos profissionais, ainda é muito comum que as famílias com crianças com deficiência, né, se deparem com a rejeição nas instituições de ensino públicas e privadas, e por outro lado, a escola também alega que não tem profissionais especializados e preparados para receber essas crianças. Qual seria a solução para isso? Então, na realidade, sem entrar no mérito da questão que envolve uma questão, não dá para desvincular muito o papel da prefeitura, do papel do Estado, o papel do governo federal nessas questões. Mas vamos por partes. Por exemplo, nas prefeituras, quando os profissionais estão ali atendendo, tal, eles têm que estar preparados para identificar essa população. Não que eles tenham que dar um diagnóstico, mas pelo menos identificar o que é um desenvolvimento normal, o que é um desenvolvimento patológico. Por exemplo, uma criança anda por volta dos 10 aos 15 meses, uma criança normal. Significa que se a criança não anda nessa etapa, ela é uma criança de risco. Um sinal de alerta. A criança andou aos 18 meses. Por que ela andou aos 18 meses? O professor não tem que saber, ele tem que só identificar. Identificou que ela não está com um sinal de alerta, encaminha para um profissional especializado. E aí vai auxiliar nesse possível identificação de um problema, se porventura vier, né? Se o problema é de ordem neurológica, se é psicossocial, se é emocional, se é relacionado a uma síndrome, uma alteração cromossômica, o que a gente chama cromossomopatia, enfim, várias alterações que podem estar vinculadas. Então, o papel das instituições é auxiliar. O problema é que a inclusão é complicada mesmo. Por exemplo, hoje as escolas particulares elas têm dificuldade porque às vezes os pais matriculam seus filhos e mascaram o problema da criança para entrar como aluno normal, regular. E aí lá na rotina a professora mas os pais já sabem que seu filho é especial, mas aí mascara a situação e a escola, ela muitas vezes não está preparada para trabalhar com mais 2, 3 alunos que saem da norma, que tem que ter um professor de apoio, que é muito mais complexo. Se um professor de ensino regular tem que trabalhar com 20, 30 alunos, se coloca 2, 3 alunos especiais, não que vá prejudicar a sala, mas tem que ter professores de apoio para poder contribuir com o papel social daquela criança. Senão fica mais uma criança ali de fantoche dentro daquele espaço. E não, o papel da educação vai por água abaixo. E mudando um pouco de assunto, a expectativa de vida no nosso país aumentou bastante, né? E o senhor também já realizou pesquisas com idosos. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa experiência e também o que é que pode ser feito durante a nossa vida para que as nossas habilidades ligadas à motricidade sejam mantidas. Sim, então, na verdade, nós, no Laboratório de Desenvolvimento Humano, que nós temos lá em Florianópolis, da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, esse laboratório ele completa 20 anos. Então, nós trabalhamos com 3 frentes: crianças de 0 a 2, que é o lactente, fatores de risco, tal, pré, peri e pós-natal, que possa apresentar algum atraso, desenvolvimento. Escolares, educação infantil, ensino fundamental e especial, então população também
que sai da norma. E a outro grupo que a gente já faz um trabalho há bastante tempo é com a terceira idade, mas não é o idoso genérico, é o idoso, a abordagem é motora, então por isso que a gente tem a gerontologia, então é gerontomotricidade, então a motricidade relacionada à terceira idade. E que tipo de trabalho pode ser feito? A gente pode fazer um trabalho na identificação também precoce de alguma perturbação, por exemplo, um idoso que não percebe que tem problemas sensoriais. Então a gente pode, mediante uma avaliação, identificar tais problemas. Na área motora, ele tem um quadro de uma alteração motora, que ainda não foi identificado. Por exemplo, ele tem a gente vai fazer uma avaliação e ele tem uma desordem motora. E mediante essa desordem motora, ele pode apresentar um quadro neurológico importante. Pode apresentar os primeiros sinais de Parkinson, da doença de Parkinson. Porque ele tem dificuldade na marcha, que tem dificuldade no equilíbrio, nos movimentos de coordenação motora fina, ele dá uma instabilidade e essas situações podem facilitar o encaminhamento depois, futuramente, num diagnóstico. Bom, o nosso país ele está passando por algumas mudanças políticas, né? E o ensino médio é uma dessas áreas em transformação, né? Disciplinas como filosofia, sociologia e educação física, elas não eram mais obrigatórias, né? Depois o texto foi revisado e aí retornou na categoria de estudos e práticas dentro da Base Nacional Comum Curricular. Queria que o senhor avaliasse essa situação e se especificamente em relação à disciplina de educação física, como é que ela fica nesse contexto de mudança no ensino médio? A educação física na escola ela tem uma hierarquia de valores. Hoje a gente sabe que no ensino da educação física ou da educação infantil, ela tem que ser obrigatória, porque é extremamente importante você acompanhar o desenvolvimento da criança. E o profissional de educação física, ele pode contribuir de diversas formas, na questão do peso, da altura, questões do desenvolvimento físico, antropométrico, no aspecto do desenvolvimento motor, onde que ela é mais pontual, você vai avaliar e vai acompanhar o desenvolvimento da criança, até mesmo nas tarefas que ela desenvolve. Então, na educação infantil, não tem nem o que discutir, é imprescindível, é extremamente importante o papel do profissional nessa etapa. Passamos para outra etapa, que é o ensino fundamental. Também é importante, porque no processo de leitura e escrita, o profissional de educação física vai contribuir bastante, porque é nessa etapa que a criança começa a se organizar na construção também do seu eu, a noção de direita e esquerda aos 6 anos, ela começa já a ter a manifestação que a gente chama da lateralidade, que mão que ela vai escrever, a mão dominante, a mão direita, ou aquelas que usam a mão esquerda. Então sempre tem uma preferência, 95% da população são destes de mão, 5 são canhotos. Esses que são canhotos, como ele organiza isso também, do ponto de vista espacial e também do ponto de vista cerebral. Então tem esse componente forte. Que mais? Na leitura e na escrita, envolve a organização espacial e temporal, que é da educação física também, são áreas da área motora. Por exemplo, criança que vai aprender a ler e escrever. Então, uma frase, João foi ao colégio. Antes dele aprender a frase, ele tem que aprender a noção de espaço e tempo. João é uma palavra de sílaba, foi, monossílaba, ao, monossílaba, colégio, trissílaba. Então, organizar isso de forma rítmica. João foi ao colégio. Então, estrutura rítmica, né? Se a criança não sabe ritmo, ela não vai aprender a ler e escrever. Então, esse é um problema. Então, por isso que a relação da área motora com a área de leitura e escrita. No ensino médio, já em etapa posterior,
saindo do Fundamental 1, que é primeira a quarta série, é importante. Já de quinta ou oitava, o próprio adolescente já entra naquela crise, assim, educação física para quê e tal. E esses problemas o profissional já enfrenta, né, na escola. Então, que tipo de atividade e aí o professor tem que ser criativo para valorizar a educação física no ambiente escolar. Aí ele já começa a ter problemas, que já envolve uma questão de mudança de comportamento de adolescente, entra na puberdade, enfim, várias outras questões. No ensino médio, algumas escolas, mediante essa mudança tal, algumas escolas particulares têm como optativa. Por que optativa? Porque já aquele estudante, extra classe, ele já faz atividade, ele já valoriza a questão da alimentação, ele já sabe, ele já pratica um esporte. Então tem que ser algo prazeroso. Então tudo que a gente faz de forma prazerosa, ela tem um cunho muito mais gratificante. Então o professor de educação física no ensino fundamental 2 e ensino médio, ele tem que ser malabarista, ele tem que ser muito criativo para fazer com que essas atividades englobem todos os alunos. Bom, e para encerrar, como estão em termos de avanço as pesquisas sobre motricidade no Brasil e o que é que a gente pode esperar dessa área aqui no nosso país para o futuro? Essa área, como eu falei, tem os congressos que não são específicos da área, mas contemplam trabalhos na área. Por exemplo, agora, esse mês próximo, vai ter o Congresso Brasileiro de Testagem Psicológica. Vai ser lá em Florianópolis. Então, é um congresso que tem a cada 2 anos, então, naturalmente, o avanço é manifestação de protocolos relacionados à parte motora. Então, a oportunidade também de mostrar para essa população da psicologia que existe também instrumentos que trabalham comportamento motor. Na área médica, também vai ter esse ano o Congresso Internacional Brasileiro de Psiquiatria Infantil, que vai ser no Rio de Janeiro, da BNEP. Então esse congresso em agosto. Então esse congresso, ele também tem a oportunidade de expor os trabalhos que estão relacionados a, por exemplo, autismo e a parte motora, deficiência intelectual e a parte motora, TDAH e a parte motora, dificuldade na escola, transtorno de aprendizagem, a parte motora. Então, os transtornos psiquiátricos e a parte motora. Isso com criança. E também na parte de adulto, também outros congressos oportunizam a nossa área de manifestar, levar esses trabalhos para a parte científica, de que existe também protocolos para idosos. Então, esse que eu falei do Parkinson, hoje, esse protocolo que a gente tem, é um protocolo que a gente vai fazer uma divulgação não só a nível nacional, mas a nível internacional. Então, isso já é um avanço para essa população. E, enfim, então, as publicações, os meios de divulgação, ou pode ser através das revistas científicas ou através dos congressos, para que sejam disseminados esses trabalhos. Francisco, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e a TV Caatinga deseja ainda mais sucesso nas suas pesquisas e na sua carreira. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contemplando esse espaço com vocês e agradeço você pelo convite. E para você que acompanhou o nosso programa, até a próxima edição. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.